Graça e paz, irmãos. Amém? Bom, eu falei para o pastor hoje falou tudo certo. Eu falei, sim, só tirando o meu nervosismo. Mas, vamos lá. Não podemos nos calar aquilo que o Senhor nos ensina, né? Mediante, às vezes, da alegria e, muitas vezes, das tribulações. E eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos o que eu aprendi, o que o Senhor me ensinou durante... Eu fiquei 90 dias com os fixadores e 120 dias sem pôr o pé no chão. E depois desses 120 dias, eu comecei as físio. Então, nesse tempo, eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu quero que o Senhor me ensina, eu quero que o Senhor fala comigo, eu quero que, ao levantar daqui, eu quero viver tudo aquilo que eu creio. Porque, irmãos, nós cristãos sabemos do amor de Deus, acabamos de cantar que a bondade do Senhor, ela nos segue, que ela nos abençoa, que ela está conosco desde o nosso levantar. Tudo isso nós sabemos, não sabemos? Sabemos que Cristo morreu por nós e sabemos também que nova criatura somos. Mas, muitas vezes, a correria da vida, muitas vezes, a nossa ansiedade tampa um pouco a gente enxergar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. E eu sempre assim, devido a ter uma vida muito preocupada em cumprir com os meus afazeres, cumprir com o meu financeiro, com um filho de 16 anos na escola, a cuidar, com a minha própria vida, eu andei um tempo assim muito ansiosa, andei um tempo assim muito assim, tipo, que eu estava ficando doente, só que eu não percebia que eu estava doente. Teve uma semana que eu falei assim para o Pedro, falei para a Gra também, eu precisava de um spa, para eu ficar um tempo descansando, porque assim, eu totalmente acelerada. Não que eu não sabia e nem esquecia que Deus estava comigo todo o tempo, porque Ele é onisciente e Ele está conosco, Ele é presente em todo o tempo. Eu sabia de tudo isso. Só que a gente tem uma falha, a gente sempre quer fazer tudo com o nosso jeito, com o nosso tempo. E isso vai nos sufocando. Talvez para alguns a memória vai ficando assim muito cansada, esquecida. Para outros traz uma depressão, para outros nervoso, para outros ansiedade ao ponto de assim, tratar mal as pessoas que estão ao nosso lado. E isso é muito difícil, porque a vontade do Senhor não é essa na nossa vida. Eu separei um versículo, são 2 versículos que eu quero destacar. Um fala lá em João 14, 15. O senhor pode pôr para mim, pastor? Colocou? Esse versículo ele fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí, às vezes assim, fala assim, né? Nossa, mas o que tem a ver se me amares, guardareis os meus mandamentos com o que aconteceu com a Esther? É que esse versículo, eu vejo assim, ele é muito forte. Eu vejo, fala assim, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Será que do jeito que eu estava, com uma vida preocupada, com uma vida de ansiedade, uma vida onde eu vivia com dor de cabeça, uma vida onde eu não tinha saúde para estar servindo a Deus com qualidade, eu estava amando a Deus? Na verdade, o Senhor, sim, nos amando todo o tempo. E também, a gente ama a Deus.
A gente, assim, nós cristãos temos que amar a Deus, mas eu fico pensando assim, como a gente administra esse amor que nós temos a Deus na nossa vida, nessa correria de hoje. Porque é mandamento do Senhor também, em 1 Pedro 5,7, coloca para mim, pastor. Porque é o mandamento, o Senhor nos ordena, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, a gente chega num ponto que nos preocupamos tanto com a nossa vida, que nós esquecemos que o Senhor pede para lançar nossa ansiedade. Se nós andamos ansiosos, o que nós estamos fazendo? Desobedecendo ao que Deus pede, o que Deus nos ensina. Então, ele falava muito comigo lá assim. Eu falava, Senhor, eu aqui nessa cama, eu tenho um monte de coisa para pagar, trabalho por conta, e agora? Mas o Senhor falava assim, cada vez mais eu orando, vinha no meu coração. Minha filha, você acha que é pela sua força que você está aqui? Você chegou até aqui? Você acha que é pela sua força, pela sua correria, pela sua ansiedade, que você está com o seu filho, criado, hoje numa escola, com saúde, a sua família? Você acha que é pela sua força? Ou pelo meu amor, pela minha misericórdia que eu tenho com a sua vida? Então, todo tempo, o Senhor queria me ensinar que nós sabemos quem é Deus. Mas eu quero, assim, eu preciso de agora em diante, que, assim, tipo, o que o Senhor me ensinou é que como nós lidamos esse amor de Deus nas nossas vidas, seja no casamento, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja com o nosso amigo, seja com nossos filhos, como nós lidamos nas dificuldades. Então, nós não podemos mais, irmãos, deixar que as ansiedades, as dificuldades da vida tampa nós servir esse Deus e prestar culto a Ele com excelência. Nós não podemos, porque Deus, Ele é fiel. Ele é misericordioso também, Ele é bondoso. Mas muitas vezes, irmãos, para o nosso próprio crescimento, o Senhor nos para. Foi o que Ele fez comigo. Por uma vida atropelada, por uma vida assim, corrida. Aí vocês falam, mas como assim? Se não corresse, se não trabalhasse, isso, se aquilo, como é que vamos conseguir? Lógico, temos que trabalhar, só que tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo. Porque se a gente se atropelar, a nossa mente não vai ter espaço para a gente ver como lidar com certas situações. Quando a ansiedade toma conta, aí já era. Aí começa a surgir problema com o marido, começa a surgir problema no serviço, começa a surgir gastrite, começa a surgir enxaqueca, começa a surgir um monte de coisa. Por quê? Porque nós não paramos quando devemos parar. E nós temos tempo, sim, para falar com Deus, para reorganizar a nossa vida. Será onde que eu estou levando a minha vida? Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou agradando da forma que eu estou levando? Será que eu estou edificando? Na Bíblia também fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, nós não temos outra saída. Ou é o Senhor na nossa vida, todo tempo, ou não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, porque nós vamos colher. É lógico que tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não entende, por que aconteceu? Só que muitas coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, se nós pararmos para analisar, é 100% falha da gente. Muitas coisas.
Muitas não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo assim, nas coisas que acontecem na nossa vida. E muitas vezes, outras coisas que a gente faz também, a gente vai se atropelando tanto, e a gente acaba responsabilizando as tragédias das nossas vidas nas outras pessoas. A gente acaba jogando nas outras pessoas. E não é, irmãos. Quando a nossa vida, tudo que acontece é totalmente responsabilidade nossa. Se no teu emprego você está bem, se na igreja você está bem, é totalmente responsabilidade nossa. Se alguma coisa não está de acordo, é momento de parar e falar: Senhor, fala comigo, porque eu não quero dar um passo se não for para edificar, se não for para glorificar o teu nome, porque nós não temos outra saída. O Senhor nos fez para a honra e glória do nome dEle. E nós não temos mais tempo também para brincar de ser cristão, para brincar, porque é muito fácil falar de Deus para as pessoas, porque Deus, Ele não falha, Ele é fiel. Mas como as pessoas veem a gente tendo esse Deus, qual que é a diferença que nós estamos passando para esse mundo tão turbulento? Qual que é a diferença de Deus na nossa vida? Então, assim, foi assim que Deus veio falando para mim. Foi assim, sabe? E deixa eu ver aqui, irmãos, que são tantas coisas, eu pedi tanto a Deus para que eu não atropelasse as palavras, para que eu conseguisse passar um pouquinho para os irmãos do que Deus tem trabalhado na minha vida. E o que o Senhor também falou. Se fazermos tudo atropelado, tudo sem assim, de qualquer jeito, correndo, vai, e isso, aquilo, o que acontece? A nossa saúde vai ser prejudicada, não vai? Muito. E o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Aí eu falei para o Senhor também. Falei: Senhor, mas eu estou correndo tanto para conquistar para o mundo. E o que eu estou fazendo? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso. Então, assim, aí, irmãos, hoje, é lógico que a gente tem falhas, é um processo. Mas o importante é a gente ouvir a voz de Deus, é ouvir o ensinamento, e todos os dias a gente mudar um pouquinho. Todos os dias. Senhor, nossa, Senhor, olha, ontem eu agi assim, mas hoje eu consegui agir assim. Por quê, Senhor? Porque eu quero viver para a honra e glória do teu nome. Tudo que eu fazer, eu quero que seja edificado. Eu quero que o Senhor esteja alegre com a minha vida aqui nessa terra. E foi assim, deixa eu ver aqui. E uma coisa também que nos detona é o nosso emocional, quando a gente não está bem. O nosso emocional, quando ele acaba, gente, nós não temos condições de prestar um culto a Deus com excelência. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Se não entender, irmão, vocês podem perguntar. Se o pastor quiser acrescentar alguma coisa, me corrigir alguma coisa, também pode. A única coisa que eu quero passar para os irmãos, tudo aquilo que eu busquei, o tempo que eu estava lá naquela cama. E eu falei para Deus, são coisas que a gente sabe. Eu já sabia disso tudo que eu estou falando para vocês. Só que precisou do Senhor me parar. Precisou dele me parar e fazer eu enxergar que tudo é para Ele. E que Ele que cuida, Ele que abençoa, Ele que traz o pão de cada dia. Ele falou que não podemos ser agitados,
que nós temos que acalmar. Então, irmãos, o que eu peço para vocês é que, quando vocês perceberem que as coisas estão fugindo do controle, está pesado demais, está sobrecarregado, procura alguém, conversa com alguém da igreja, o irmão, peça oração, peça orientação. Não deixa a carga sozinho em você, porque na Bíblia, Deus já sabia que a gente ia passar por tudo isso, tanto que Ele fala. Obrigada. Tanto que Ele fala que nós devemos suportar uns aos outros. Então, isso também é mandamento do Senhor. Nós precisamos de olhar mais para nós e saber para onde que nós estamos indo. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? A minha vida está edificando da forma que eu estou indo na igreja, da forma que eu estou adorando ao Senhor? Está sendo verdadeiro? Eu estou conseguindo com excelência? Eu estou acreditando naquilo que eu canto? Eu estou orando? Eu estou deixando nas mãos do Senhor? Ou eu estou assim, tão cansada, atropelado, que eu não estou mais nem aí? Então, o meu conselho e o que eu vou fazer também é, as coisas não estão indo bem, irmãos? Procure o pastor, procure uma irmã da igreja, mulher, procura para orar e fala assim, eu tenho que orar, porque do jeito que eu estou levando a minha vida não está certo, não. Eu estou mal, não estou nem conseguindo ouvir, eu não estou nem conseguindo entender o que o pastor prega na igreja, porque eu estou indo, saindo, e está todo atropelado, eu não estou conseguindo entender mais nada. Então vamos, para a honra e glória do Senhor, mudar a nossa vida, mudar a nossa rotina. Se os irmãos já fazem isso, amém. Mas sempre, cada dia que a gente melhora um pouquinho, porque somos falhos, né, irmãos? Cada dia é bom a gente estar mudando alguma coisa que a gente percebe que nos afasta da vontade do Senhor e dos mandamentos do Senhor. Amém? Irmãos, seguir o mandamento de Deus é confiar plenamente e conseguir ter a beleza de Cristo na nossa vida. Seguir os mandamentos de Deus é as pessoas que convivem ao nosso lado, que ainda não conhecem a Deus, é ter a vontade de conhecer. Se nós estamos aqui nessa terra e através da nossa vida, as pessoas não sentem a vontade de conhecer esse Deus, por causa da diferença que nós vivemos, nós temos que mudar algumas coisas. Porque estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E Ele está no domínio de todas as coisas. Ele está no poder de todas as coisas. E tudo o que fizermos aqui, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém?